Olá, muito boa tarde. 1º de fevereiro, o Manchetes Notícias já está no ar. Compartilhe informação precisa e de qualidade a partir de agora comigo. Forte temporal atinge Sorocaba e região. Em algumas cidades, choveu em poucas horas, mais do que o esperado para 6 dias. Vamos direto então começar a edição de hoje falando sobre esta tempestade. Ao vivo, a repórter Amanda Campos está em Sorocaba. Aliás, um dos pontos que foi bastante atingido ontem, não, Amanda? E você tem todas as informações. Boa tarde. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que acompanham o Manchetes Noticidade. Isso mesmo. Neste momento, há equipes de limpeza trabalhando aqui na região da Praça Lions, que foi realmente muito atingida pela chuva. Como vocês podem ver, a área ainda está um pouco marrom por causa da quantidade de lama que ficou aqui desde o fim da noite de ontem, quando a chuva apertou. O tráfego de veículos está liberado neste local desde as 7 da manhã e neste momento flui normalmente. Está um trânsito intenso por aqui. Ontem choveu 128 milímetros, Barazal, o equivalente a 7 dias de chuva. Muita coisa, né? Por causa disso, hoje de manhã, eu e o cinegrafista Eduardo Bartels fomos ver como ficou a situação das famílias que moram perto do rio Sorocaba aqui na cidade. Vamos conferir agora. Amanhã foi de muito trabalho na Praça Lions, uma das mais atingidas pelo forte temporal. Homens do serviço urbano faziam a limpeza da lama deixada pela água. O trânsito ficou complicado. Um acidente aconteceu entre um carro e uma moto. A condutora da motocicleta foi levada ao hospital regional com ferimentos leves. Nesse vídeo feito por uma telespectadora, é possível ver a situação do local na noite desta terça-feira. Todo o acesso ficou bloqueado pelo alagamento nos 2 sentidos e só foi liberado às 7 da manhã. O nível do rio Sorocaba subiu e invadiu praticamente toda a Avenida Dom Aguirre, uma das principais da cidade. Essa viatura do Corpo de Bombeiros ficou com água no meio da porta. Até a Guarda Civil Municipal utilizou um barco para resgatar algumas pessoas. Subcomando já tirando 2 vítimas. Um dos locais atingidos pela enchente foi esta academia, que fica bem em frente a uma das margens do rio. Durante a chuva, cerca de 30 pessoas treinavam aqui dentro e acabaram ficando ilhadas. Elas tiveram de ser resgatadas de barco. O estrago foi grande. Uma mulher verificava o que ficou dentro de um dos veículos. O Parque das Águas amanheceu embaixo d'água. Na 15 de agosto era difícil transitar. O alagamento impedia a circulação dos veículos. Alguns motoristas mais audaciosos tentaram passar pela interdição sem sucesso. Ontem à noite, o acesso foi fechado pela Urbis durante a tempestade. Retiro São João, Guatemi, aqui fica um trânsito meio perigoso para nós até. Tenho dó do pessoal que mora na margem do rio, né? Isso aí tem muitos colegas aqui que passam apuro aqui. O temporal também afetou muitos bairros. Ainda há muita lama na garagem da dona Rosália, apesar da idosa ter passado boa parte da madrugada tentando limpar os rastros da chuva, que caiu sobre Sorocaba desde o fim da terça-feira. A casa dela, no bairro Abaeté, próximo ao Parque das Águas, foi uma das atingidas. Falei, pega o rodo, Laura, eu e minha neta, né? E eu falei, vou pegar uma bota para você, lá no fundo. Quando eu voltei, aqui já estava cheio de água. Débora e a família também tiveram vários prejuízos. Ainda não dá para falar ao certo, né? O que estava no chão molhou, né? O sofá, meu guarda-roupa que é novo, cama, o box da cama embaixo molhou, né? A estante, fogão, geladeira, tudo que não deu, foi muito rápido. No bairro Vitória Régia, casas ainda estavam alagadas nesta quarta-feira. Na Vila Barcelona, uma fábrica de roupas foi destruída. As máquinas de costura foram colocadas na rua. Moradores levaram para fora das casas o que foi perdido. O jornalista Rodolfo 40 registrou a enchente ontem à noite. Pessoas andavam com água quase pela cintura. Até a viatura dos bombeiros precisou ser resgatada. Através de uma corda, ele foi puxado por um caminhão do próprio Corpo de Bombeiros. Outro veículo também ficou submerso e essa situação, agora aproximadamente meia-noite, na Rua Barão de Tibagi, na Vila Barcelona, zona leste de Sorocaba,
De Sorocaba, Rodolfo Quaranta para o Manchetes Noticidade. Uma tristeza, né? Para falar um pouco mais sobre as consequências dessa chuva, nós estamos aqui ao lado do secretário da Defesa Civil e também Segurança, o José Augusto Pupim. José, quais os pontos mais críticos de alagamento? Boa tarde. Boa tarde. Tivemos aí de uma forma inesperada essa quantidade de água que caiu. A previsão era 17 milímetros, ou seja, tivemos 128 milímetros. Isso representa chuva de 7 dias que ocorreu em algumas horas. Vários bairros aí foram prejudicados, dentre eles a gente destaca o Jardim Marli, o Jardim Itapemirim e também o Parque Vitória Régia. Há famílias desabrigadas e quem tiver com algum problema em casa por causa da chuva deve procurar quem? Nós temos o telefone da Defesa Civil, que é 199-199, ou seja, tem 24 horas de atendimento a toda a população. Nós temos a equipe da Defesa Civil, já está na rua, várias equipes que nós estamos aí fazendo a parte. Uma equipe está atendendo assistência social, outra a parte de avaliação estrutural, outra está tentando entregar algum material que a vítima necessita, como colchão, como cesta básica, enfim, todo o poder público está irmanado, como o SAI, como a URBS, como a Secretaria de Obras, enfim, para que voltemos à normalidade. E há desabrigados? Nós temos apenas um, que é no Jardim Itapemirim, onde logo no começo a Defesa Civil já esteve prontamente e já colocou ele num outro imóvel, onde ele está numa situação bastante tranquila. Os moradores de Sorocaba devem esperar mais chuvas para os próximos dias? É preciso ficar alerta? Sim, alerta sempre, principalmente nessa época do ano. Mas destaco aqui que pela previsão chegaremos de 15 a 20 milímetros, ou seja, dentro da normalidade, porque ontem foi 128 milímetros em algumas horas. Ok, secretário, muito obrigada. Olha, hoje, como vocês podem ver, o sol está aí a pino, temos algumas nuvens também no céu que estão encobrindo, né, desde o início da manhã. Pode chover a qualquer hora do dia, então é bom o pessoal ficar atento, sair de casa com o guarda-chuva. A mínima para hoje é de 19 graus e a máxima não deve passar dos 27 aqui em Sorocaba. Vamos ver como ficam as temperaturas em outras regiões. Itupeva registra mínima de 21 e máxima de 29 graus. Itapetininga tem mínima de 20 e máxima de 26. Jundiaí registra a mesma mínima e máxima de 28 graus. Em Mairim, que as temperaturas ficam entre 17 e 25 graus. Voltando a falar sobre o temporal em nossa região, em Votorantim, a chuva também foi forte. A cidade registrou 116 milímetros de água nesta terça-feira. A Defesa Civil constatou alagamentos de vias e residências em vários bairros. Por volta das 8 horas da noite, o bairro Fornazari já estava com 60 centímetros de água acima do solo e cerca de 20 casas foram invadidas pelo alagamento. Não há registro de feridos. Uma família que teve a residência totalmente invadida ficou desabrigada e foi transferida para a Escola Municipal Sueli da Silva Paula, na Barra Funda. Na região da Vila Garcia, 8 casas foram invadidas pela água, que chegou a 80 centímetros, também sem registro de vítimas. A Defesa Civil da cidade continua os trabalhos. Já em Itu, o temporal também provocou alagamentos na cidade. Segundo a Prefeitura, em apenas 45 minutos, choveu 66 milímetros, o equivalente a 6 dias de chuva. Vamos ver alguns registros. Moradores enviaram à nossa redação várias imagens de vias tomadas pela água. A Avenida Otaviano Pereira Mendes, no Jardim Coraza, foi a mais prejudicada pelo temporal. Motoristas tentaram se proteger em um posto de combustíveis, que também ficou alagado. Nessas imagens ainda é possível ver até um container de lixo sendo arrastado pela enxurrada. E por conta de toda essa chuva, a Secretaria da Saúde de Sorocaba emitiu um alerta sobre risco de leptospirose. A orientação é evitar contato com a água ou a lama da enchente e utilizar equipamentos de proteção. Qualquer alimento atingido pela água da enchente deve ser descartado. E um acidente chamou a atenção de quem passava pelo centro de Sorocaba na noite desta terça-feira. Vejam as imagens impressionantes. O motorista de um ônibus perdeu o controle da direção e bateu em uma clínica na rua Rodrigues Pacheco. Uma passageira ficou levemente ferida após cair dentro do veículo. Segundo a URBS,
A empresa responsável pelo trânsito e transporte do município, o ônibus permaneceu no local até o início desta manhã, mas já foi removido e a via está liberada. E está preso o homem suspeito de matar a esposa em Jundiaí. O crime aconteceu na tarde de ontem em uma rua na Vila Alvorada. A vítima estava indo trabalhar quando foi atropelada pelo marido. O repórter Renato Rágio está em Jundiaí ao vivo e tem as informações sobre este caso. Boa tarde, Rágio. Boa tarde, Barazal. Boa tarde a todos que acompanham Manchetes Noticidade. Bom, é isso mesmo. E o suspeito foi encontrado em um lugar inusitado, viu, Barazal? Eduardo Paulo Silva de Oliveira, de 31 anos, foi encontrado pela polícia nesta madrugada embaixo de uma cama dentro da casa de um amigo dele no Jardim Tamoio, aqui em Jundiaí. Segundo a polícia, ele não resistiu à prisão e agora vai responder aí por homicídio qualificado e também feminicídio, referente a ele ter matado uma mulher. O crime ocorreu ontem à tarde, quando a esposa dele, Aline Cristina das Neves, de 36 anos, estava indo trabalhar em um posto de combustíveis, acompanhada aí de um vizinho, e acabou sendo atingida pelo carro em que o esposo dela estava. Ele passou por cima da Aline, Barazal, por 2 vezes. Na segunda vez, ele deu ré em cima do corpo dela e acabou fugindo. A Aline foi encaminhada ao Hospital São Vicente de Paulo, aqui em Jundiaí, mas não resistiu aos ferimentos. O casal é do Rio Grande do Norte. Eles viviam juntos aqui em Jundiaí há 2 anos. E durante a prisão, o suspeito comentou o crime. Foi uma traição e eu perdi a cabeça. Mas como que é só isso que eu tenho. Você descobriu? Como que foi? Faz tempo que estava acontecendo? É só isso. Obrigado, Rádio. Viu? Mais um caso de violência contra a mulher. Um jovem de 20 anos foi preso nesta madrugada suspeito de matar a facadas a namorada de 17 anos na Vila Aro, em Sorocaba. Segundo a polícia, o suspeito foi localizado após a mãe da vítima registrar um boletim de ocorrência sobre o desaparecimento dela. Durante as buscas na casa do suspeito, nada foi encontrado. O que chamou a atenção da PM foi um porão que fica ao lado de fora da residência e estava trancado. No local, a jovem foi encontrada gravemente ferida. Ela foi encaminhada ao hospital regional, mas não resistiu. O rapaz foi encaminhado à delegacia e permanece à disposição da justiça. E esse é, então, o 3º crime passional na região somente nessa semana. Vimos aí de Jundiaí, esse agora é de Sorocaba. E no último sábado, um homem atropelou a ex-companheira, você deve estar lembrado, e matou o atual namorado dela no bairro São Camilo, em Itu, aquele que ele passou por cima dos dois. Está aí, câmeras de segurança de uma casa próxima ao local do crime registraram toda a ação. O casal estava em uma moto quando foi atingido pelo suspeito. Depois que as vítimas são arremessadas no chão, o homem, você está vendo, ele reaparece chutando a cabeça da jovem várias vezes. Ela passa bem, já foi liberada do hospital e ele ainda continua foragido. A polícia continua as buscas por Fabrício Alexandre do Rosário, de 34 anos. Quem tiver informações sobre o paradeiro dele pode ligar para o telefone Disque Denúncia, que é o 181. Não precisa se identificar. E ainda hoje vamos mostrar outros registros de chuva que atingiu Sorocaba e cidades vizinhas. São registros dos nossos telespectadores. Até já! Voltamos para destacar ainda mais a cidade de Jundiaí. É chegada a hora de pagar o IPTU. O reajuste para quem mora no município é de quase 7,5%, baseado no INPC do ano passado. 160 mil contribuintes vão receber os carnês pelo correio. A expectativa da prefeitura é arrecadar com o imposto 148 milhões de reais. Vamos conferir. O pagamento anual do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, é obrigatório. Mas, em meio à crise financeira do país, para muitas pessoas não é fácil reservar dinheiro para pagar essa despesa. E agora? A melhor saída será parcelar ou pagar à vista? E se você tem o dinheiro para pagar à vista, compensa estar pagando à vista, apertar um pouquinho as outras coisas. Tem de parcelar, né? À vista mesmo. Seria melhor, né? Eu prefiro pagar à vista. Ajudar o dinheiro e pagar à vista.
O Tiago é morador de Jundiaí. Ele tem um salão de beleza em casa e, por isso, recebe 2 carnês do IPTU. Um com débitos da casa e outro da empresa. O profissional afirma que fez planejamento e reservou um valor para pagar o imposto em 10 vezes. Não recebeu o carnê ainda, mas eu estou baseando pelo ano passado, né? Então, mais ou menos o que veio o ano passado, eu estou planejando sobre isso. O vencimento da primeira parcela ou do pagamento à vista será entre os dias 20 e 24 de fevereiro. Quem quiser pode se antecipar e imprimir o documento pelo site oficial da cidade. Algumas pessoas terão direito a desconto. No carnezinho já vem expresso os descontos, né? Quem for pagar de forma parcelada também terá a oportunidade de ter o desconto de 5%. Ainda segundo a diretora de Finanças, 23 mil contribuintes estão inadimplentes e devem quitar a dívida. Eles podem buscar o parcelamento, né, que é uma lei que a Prefeitura editou desde 2014, que poderá ser parcelado em até 120 meses. Muito bem, e a gente continua em Jundiaí. O repórter Renato Raggio, que fez a reportagem sobre o IPTU, está ao lado do prefeito Luiz Fernando Machado. Raggio, além desse assunto, como é que foram os primeiros 30 dias do governo do novo prefeito de Jundiaí, hein? Pois é, Barazal, foram 30 dias de muito trabalho aqui na Prefeitura de Jundiaí. O prefeito Luiz Fernando Machado, inclusive, ele está terminando de elaborar um documento propondo uma reforma administrativa que será encaminhado em breve ao Legislativo aqui da cidade. Eu converso com o prefeito agora, que traz mais informações. Vou começar pelo IPTU, né, prefeito? Como a gente acabou de ver agora na matéria que eu fiz aqui em Jundiaí, o IPTU foi reajustado. O porquê desse reajuste de mais de 7%? É isso? Boa tarde, prefeito. Boa tarde, queria dar uma boa tarde especial ao Barazal, dizer da satisfação de poder conversar com todos os telespectadores do SBT aqui da nossa região, no estado de São Paulo. Dizer que, de fato, esse reajuste de 7,39% foi concedido com base nos índices do INPC, mas que são menores do que os últimos reajustes dados nos anos anteriores. Nós temos essa sensibilidade de entender que é um momento em que as pessoas estão passando por dificuldades financeiras, portanto, nós não haveríamos razão para dar um reajuste a maior daquele que já foi dado. Esperamos, com isso, poder honrar os nossos compromissos e obrigações financeiras na Prefeitura Municipal. O dinheiro, né, referente a esse reajuste, ele vai ser destinado ao quê? Será destinado à manutenção da cidade e à manutenção dos serviços públicos oferecidos em Jundiaí. O IPTU, quando pago pelo nosso cidadão, sei que de modo muito suado, porque as pessoas estão numa circunstância financeira difícil, auxilia exatamente na manutenção dos serviços que nós temos na cidade. Limpeza pública, varrição, o sistema de saúde, o educacional, o serviço social, tudo isso está envolvido neste imposto que é pago pelo nosso cidadão para a Prefeitura Municipal reaver isso em oportunidade e qualidade de serviço público. Bom, prefeito, qual o balanço o senhor faz desse um mês de trabalho? Um balanço positivo. A nossa equipe tem aqui destinado todos os esforços para colocar a Prefeitura em ordem. É bom lembrar que nós recebemos aqui, em janeiro de 2017, uma Prefeitura com 92 milhões de reais em dívidas. E o que nós fizemos aqui, exatamente com essas dívidas, ainda continuar oferecendo serviços públicos de qualidade. Eu espero poder avançar nos próximos meses. Certo, prefeito. Rapidamente foram criadas plataformas de serviços. Como que está esse trabalho? O trabalho está sendo realizado de modo muito positivo. A primeira plataforma que foi chamada para nós decidirmos as ações é da educação. Eu espero que nós tenhamos bons resultados. Tá certo. Muito obrigado pelas informações, prefeito, e boa sorte. Barazal, voltamos ao estúdio. Ok, muito obrigado, viu, Raggio? A seguir, nós vamos conferir as cidades que cancelaram o carnaval em nossa região e também as que irão fazer uma festa um pouco diferente. Detalhes daqui a pouco.